olá alunas do sexto ano. Então, dando continuidade às nossas aulas de história, né? Nós vamos conhecer, dar prosseguimento a um novo assunto, né? Que é o estudo da história antes da escrita. Nós sabemos que o ser humano, né, apareceu aqui na Terra num período bem longe, bem remoto, né? A ciência diz que os historiadores, que os nossos ancestrais, que deram origem ao ser humano, né? Ele surgiu mais ou menos 5 milhões de anos, certo? E para isso, há várias explicações para o surgimento do homem aqui na Terra, né? As mais conhecidas são a explicação bíblica, que é da criação, que o homem foi criado por Deus, né? Está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? É uma explicação judaico-cristã, né? E tem também a explicação científica, né? Uma explicação científica que foi no século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin, que nos seus estudos ele chegou a uma ideia que o homem teria aparecido aqui na Terra por meio de uma evolução, né? O homem evoluiu de um tronco comum do qual saiu o homem e o macaco, né? Mas o homem nunca foi macaco. Foi, digamos assim, um tronco, certo? Uma origem, que aí desse tronco saíram 2 ramos, né? Um, o homem, o outro, o macaco, né? Mas Darwin nunca quis dizer que o homem foi macaco. O homem evoluiu e o macaco permanece macaco, né? E os demais seres vivos também, eles passaram a se evoluir, por exemplo, a borboleta, nós sabemos que tem a lagarta, depois a origem a borboleta, né? Antes de ser borboleta é lagarta. Só a ideia, os seres vivos, né? Animais, todos os animais passaram por uma evolução. Mas isso não vai interessar o nosso estudo, porque isso vai se arrastar milhares e milhões de anos daqui para frente e nenhuma vai convencer a outra. São, que a gente chama, são teorias, né? São explicações baseadas uma na religião e outra na ciência, né? E nós sabemos que a ciência, ela não anda de braços dados com a religião, né? E o que interessa a gente é o ser humano, é estudar o ser humano aqui na Terra, né? Então, são versões, né, da criação humana, que são a versão criacionista da Bíblia, está na Bíblia, né? E a versão científica, que está no livro desse cientista, naturalista inglês, Charles Darwin, certo? Então, nossa aula hoje, nossas aulas, vai ser, nós vamos ver o estudo da história antes da escrita. Vocês já pararam para pensar, antes da história, antes da escrita, o homem fez história? Sim. Sim, deixou coisas que nós, ainda hoje, serve para nós. Um exemplo, o fogo, né? O descobrimento dos metais, né? A invenção da roda, coisas importantes que os homens fizeram
fizeram história antes da escrita, né? E para estudar a história antes da escrita, que os historiadores ainda chamam hoje, de maneira errada, de pré-história, ou seja, tudo que foi produzido, tudo que o ser humano fez antes do período que não tinha escrita, eles não deixaram nada escrito, eles chamaram de pré-história, certo? Depois da escrita, que a escrita só apareceu, é uma coisa nova nos últimos 6.000 anos, né? Se o homem tem aproximadamente 5 milhões de anos, então a escrita é um bebê. Então eles chamaram de tudo que foi feito pelos homens e as mulheres, os seres humanos antes da escrita, eles chamaram de pré-história. Depois da escrita, história, certo? E para isso, os historiadores tiveram auxílio de dois cientistas, de dois ramos da ciência, que são os paleontólogos, que estudam os vestígios dos seres vivos, estudam os fósseis. O que são fósseis? São restos ou vestígios de animais e plantas petrificados, que ficaram conservados em rochas, certo? São restos ou vestígios de animais e plantas e outros seres vivos preservados em sedimentos, em rochas, no gelo, certo? Quem estuda isso são os paleontólogos. E temos também os arqueólogos, que estudam o passado das sociedades humanas por meio de vestígios deixados pelo ser humano, que são objetos, adornos, utensílios, pinturas. Ok? Então, os historiadores precisam de ajuda desses dois profissionais, dos paleontólogos e dos arqueólogos, para fazer a história, certo? E nós vamos estudar esse longo período da humanidade, né, que é chamado de pré-história. Como eu falei, pré-história porque os homens dessa época não deixaram nada registrado, escrito. Deixaram pinturas, aquelas pinturas nas rochas chamam pinturas rupestres, né? E deixaram suas invenções, seus objetos. E a partir disso, os historiadores, puderam reconstruir como vivia o ser humano, como eles comiam, o que eles faziam, o que eles produziam, como eles trabalhavam, como eles se alimentavam, certo? Então, esse longo período é dividido em 3 partes, certo? Então, do surgimento do homem, do ser humano na Terra, mais ou menos 5 milhões de anos, né, do surgimento, até 4.000 anos antes de Cristo, esse período foi chamado de pré-história, certo? Pré-história. E esse período da pré-história, esse longo período, foi dividido em 3 fases, 3 partes. O primeiro foi o Paleolítico, certo? Esse período paleolítico foi desde o surgimento dos seres humanos até 10.000 a.C., certo? Durante esse período, o homem fez muitas coisas, né? Ele teve várias características que foi dessas sociedades paleolíticas. Eles eram nômades, não tinham morada fixa, certo? Viviam andando, habitavam cavernas para se proteger do frio, dos animais, certo? Eles viviam coletando e caçando, por isso eles não tinham morada certa, né?
o alimento acabava, a caça acabava e eles tinham que estar se deslocando atrás da caça e da coleta, né? Nesse momento eles não produziam, eles coletavam, ok? E aí ele criou, viu o fogo, né? Ele viu o fogo caindo na rocha e aí ele caindo na vegetação, certo? Na folha seca, esse fogo por meio de ações da natureza, de raio, tal. E aí ele foi descobrindo que poderia também fazer o fogo. Pelo atrito de pedra, saía faísca e aí juntava em folha seca, aquela coisa, e aí ele descobriu o fogo, certo? Então, nesse período paleolítico, ele era o quê? Nômade, descobriu o fogo e também a divisão do trabalho era feita pelo sexo. Ou seja, homem e mulher tinham grande importância, porque os homens iam caçar, pescar, coletar e as mulheres ficariam tomando de conta das crianças, certo? Dos bebês. E aí as mulheres viram que caíam sementes, grãos, né? E nasciam novos produtos. E aí foi descoberto a agricultura. Então, de 10.000 anos a 5.000 anos, esse período da pré-história, pequeno em relação ao outro, né? O paleolítico, foi chamado de neolítico, certo? Aí o homem, no paleolítico, o homem também lascava pedras para fazer seus instrumentos, né? O machado, o martelo, né? No neolítico ele passou a polir a pedra, certo? Daí veio o nome de nova pedra ou pedra polida. No neolítico ele descobriu a agricultura. Com a descoberta da agricultura, ele não precisou mais de estar o quê? Andando, se deslocando. Ele mesmo produziu o seu produto, né? Como hoje tem as roças, não é isso? Então, a partir daí, o homem teve uma morada fixa, que chama que ele foi sedentário. No neolítico ele era o quê? Nômade. No paleolítico ele ficou sedentário, morada certa, ok? E ele descobriu a agricultura, certo? No final do período neolítico, ele começou a descobrir metais. Ele agora, os objetos e os utensílios que eram de pedra, ele passou a fazer de metal. O primeiro metal que ele descobriu foi o cobre. Depois o estanho, o ferro, certo? E aí, a partir de 5.000 anos, certo? Apareceu os metais, certo? Esse período ficou conhecido como Idades dos Metais. De 5.000 anos para cá, até agora. Aí, durante esse período também surgiu a escrita. Né? Na Idade dos Metais surgiu a escrita, certo? O alfabeto, juntar palavras, ok? Surgiu também as aldeias, a população ficou mais próxima da outra, passou a se aglomerar mais, não é? A se aglomerar, que agora, no momento a gente não pode, né? Por causa da pandemia. E aí, com a aglomeração, surgiu aldeias, vilas, surgiu uma sociedade mais complexa, ou seja, de várias profissões, dos artesãos, dos tecelões, dos ourives, dos guerreiros, dos sacerdotes. E aí surgiu o quê? Um Estado para organizar essa sociedade, na pessoa de um rei e de um governante. E também a religião, né?
bispos, sacerdotes. E aí é o que a gente chama que surgiu a civilização, as civilizações. O homem passou a ser civilizado porque passou a ter um Estado para explorar ele, é claro, né? E o homem começou a pagar os impostos, a ter a sua religião, pagar os seus tributos aos deuses. E aí tivemos uma sociedade como hoje organizada, né? Nós não vivemos na sociedade organizada. Temos leis, temos força militar, as polícias, né? Temos os impostos, né? Temos uma organização para a gente viver numa sociedade organizada, sem, digamos assim, sem muita confusão. Não dizer que no Paleolito, no Neolito, o homem vivia em confusão, não. Mas porque a sociedade cresceu, né? A população aumentou e precisou ter uma entidade, né, que organizasse essa sociedade, certo? Que aí surgiu o Estado e a religião, que é nos novos assuntos que a gente vê o surgimento dos estados teocráticos, né, que eram governados por Deus, por rei deuses. Então, é isso aí. Foi a nossa aula de hoje, né, mostrando o estudo da história antes da escrita, e em seguida nós vamos ver nas nossas aulas o estudo da história depois da escrita. Então, um forte abraço. Eu vou enviar um texto amanhã, né? Hoje vocês vão ver esse vídeo, e espero que várias vezes, que é um pouco longo. Eu vou enviar um texto com atividades para serem respondidas, as atividades copiadas e respondidas no caderno de vocês. E aí vocês tiram uma foto e enviam para mim, com o nome de vocês e a série que vocês estudam, né? Ok? Então, desde já, um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.